Olá, bem-vindos de volta, meus caros amigos, a mais um episódio da lore dos mais queridos, dos melhores, a perfeição, a raça claramente superior do mundo do Warhammer, os Skaven. Yes, yes. Ah, que maravilha, que coisa linda, que bom. E hoje nós vamos falar deles. Os melhores dos ratos, o clã Scryer, os ratos que misturam magia, engenharia, ingenuidade e uma sede de conhecimento, de ver coisas explodir, que se todo mundo consegue se espelhar e a gente olha para eles e quer ser igual, né? Cada rato que nasce na Skavendon quer ser igual os ratos do clã Scryer. E no caso, hoje nós vamos falar do maior dos bruxos engenheiros que existem no clã Scryer, o Wicklaw, e nos seus cargos e seus ranks que ele se auto-intitula, ele é o chefe bruxo do clã Scryer, o pata direita do mestre Morskitar, mestre das tempestades de Warp, devorador do mestre da forja Garnaca, açougueiro de Chicomecol. E por que eu estou destruindo os nomes? Porque os Skaven não vão falar corretamente o nome das outras espécies, é assim que eles dizem. No caso, ele conta as vantagens pelas suas grandes vitórias e por ter destruído heróis dos anões, dos homens lagarto, dos seguidores do caos e outras coisas mais, das coisas humanas que habitam a superfície ou das outras coisas tão feias quanto e que são obviamente comida de Skaven. Bem, e antes de começar esse vídeo, você deve escutar uma palavra do patrocinador desse vídeo, o clã Scryer, que você deve ter percebido que eu tenho uma certa afinidade pelos roedores. Mas no caso, o clã Scryer está recrutando, meus amigos. Sim, apenas hoje os primeiros 150 likes vão conseguir uma vaga de estágio como rato de laboratório para o maravilhoso clã Scryer. Inscreva-se agora. No caso, é uma carreira que tem muito futuro, porque eles têm um plano de aposentadoria maravilhoso. Não é garantido que vai sobreviver a aposentadoria, mas no caso é isso. Eu gostaria de deixar aqui essa palavra e agradeço a eles por ter me alimentado com Orbstone para manter o meu vício de energia do imaterial. Yes, yeah. Delícia. Muito bem, vamos lá? Vamos conversar então falando sobre o Wicked. O Wicked não nasceu grande. Ele é uma linda história de superação e de conquista. E assim como todos os lindos e deliciosos filhotes de Skaven, porque a maioria deles é comido ainda filhote por um Skaven esfomeado, mas aqueles que sobrevivem e conseguem chegar na vida adulta, eles são todos igualmente inúteis quando nascem. E todos os Skaven que nascem, a não ser que tu tenha a pele manchada de cinza, no caso o pelo manchado de cinza ou branco, que aí é um sinal que tu foi escolhido pelo rato de chifre para ter magia, aí tu vai ser selecionado para virar um Grey Seer, um rato mago. Se tu não foi tocado, especialmente se tu nasce com chifre, porque aí tu é um representante do rato de chifre, tu vai direto para lá. Todos os outros são meio considerados inúteis, e se tu nasceu um pouco maior que os outros e com pelo mais escuro, aí tu vai ser um Storm Vermin, que seria a guarda de elite, os mais fortes de todos, e eles consideram que os ratos mais musculosos e maiores vão virar os Storm Vermin. Mas a grande maioria não tem esse destino, a maioria morre antes de chegar à vida adulta. E se tu tem menos Skaven adulto que matam os filhotes, tu vai ter maior natalidade. Se a tua população já está muito grande, os Skaven adultos vão comer os filhotes e isso vai reduzir a natalidade. Olha só que jeito genial de controle de natalidade. Os Skaven é outra coisa, né?
Ai, ai, porque não sei se tu sabe, mas na vida real os ratos realmente comem os seus filhotes, eles são meio idiota. Mas beleza, beleza, vamos pra frente. No caso, o nosso herói, o Wicklaw, ele não nasceu especial, ele não nasceu com o pelo branco que ele tem hoje. Ele nasceu um rato convencional que ninguém dava um centavo, mas ele cresceu ali no clã Scryer. E no clã Scryer, ainda pequeno, ele tinha uma mente brilhante. Sabe, é porque assim, ó, para te ser alguém na espécie dos Skaven, não basta tu ter um talento ou ter alguma coisa maior. Tu tem que saber utilizar o teu arredor, o teu cargo e a tua pompa. E em geral, se tu não é ninguém, que é o que ele era no início da vida, ele não tinha muito como se expandir. O que é legal no clã Scryer é que existe imensa oportunidade de alguém novato nos laboratórios e nas grandes forjas do clã crescer. Por quê? Porque 2/3 dos equipamentos deles muitas vezes explodem e matam quem estava fazendo. Então, se o teu superior morreu, tu toma o lugar do teu superior, obviamente. Então, os ratos agora, os Skaven, trabalhando com alto teor de explosivos e gases venenosos, morriam em grande velocidade. E o nosso Wicklaw conseguiu subir nos ranks e demonstrou ser diferente dos outros, o que não fez dele muitos amigos, só que ele sabia se defender também. E o interessante é que o líder do clã, o Morsktar, gostou do nosso Wicket, e o que é uma coisa rara, e assim ele subiu cada vez mais na carreira e as suas invenções foram sendo produzidas em protótipos e depois em grandes quantidades, quando elas demonstraram imenso potencial explosivo e bélico. No caso, agora que o Wicked tinha o favor do Morsktar, que é o líder do clã, ele pediu para ele, aliás, eu não sei se foi o Wicked que pediu ou o Morsktar que enviou ele, mas ele fez uma expedição através do mundo, o que é uma coisa muito rara para um Skaven. E no caso, o que ele deveria fazer nessa expedição? O Morsktar pediu para o Wicked estudar a magia, ou o Wicked pediu para o Morsktar que ele queria estudar a magia, independente, a ordem dos fatores não altera o produto aqui, e o Wicked quis viajar e o clã patrocinou ele. Mas aí tu pode pensar, por que ele iria precisar de dinheiro para viajar? Bem, primeiro, tu já viu quanto é que é uma passagem de avião? Ai, ai, que naba. Mas no caso não é nem por isso. Não existe avião aqui nesse momento. Aliás, existe, mas é dos anões, não dos Skaven. Então, ele teria que viajar boa parte do mundo a pé pelo caminho subterrâneo. E no caso, ele fez uma expedição ali, provavelmente com guarda-costas e algumas equipes de seus ratos de laboratório, no caso, seus assessores, barra alvo, barra experimento, que levaram os seus novos desenvolvimentos e ele também não é uma coisa muito fraca. O Wicked é bem forte e ele criou para ele um exoesqueleto que permite que ele tenha força muito maior do que um Skaven convencional, além de levar uma armadura muito maior. E esse exoesqueleto é completo com uma mochila jato e com uma fonte de energia de Warpstone. E a Warpstone, a magia condensada em forma sólida, ela tem um poder, em teoria, infinito. Então, agora com sua armadura carregada, ele e a sua comitiva viajaram o mundo. Para isso, tu precisa ter muito, mas muito dinheiro. No caso, Warp Token. Os ratos não usam ouro, prata e cobre como dinheiro. Eles até utilizam, mas isso não é o que tem valor no Império Subterrâneo. O que realmente tem valor são Warp Token. O que é um Warp Token? São fragmentos de Warp. Assim como antigamente os seres humanos comercializavam com ouro em pedacinhos,
os Skaven comercializam com pedacinhos de Warpstone. Essa moeda é a base da sua civilização. Então, graças à venda de armas do clã Scryer, ele conseguiu financiar essa grande expedição, porque não é só os teus guarda-costas que tu tem que pagar. Tu tem que pagar guias locais para te mostrar os caminhos no Império Subterrâneo. Tu tem que pagar e subornar os guardas dos outros clãs para eles não te atacar. Tu tem que pagar um monte de coisa. E no caso, ele viajou por Lústria, o Novo Mundo. Ele chegou até as ilhas do Nippon, que seria o equivalente ao Japão. Ele já passou pelas terras gélidas dos Elfos Negros de Nagaroth. Ele já viajou para o reino dos reis dragões de Cathay. E ele viajou o mundo inteiro. E o que ele fez nessa viagem? Ele foi só turistar e bater foto? Não, óbvio que não. Além de provar peculiares alimentos de cada um dos lugares, ele também pesquisou a fundo a magia, como a magia funciona, o que ela é, como utilizar. E ele não vê a magia assim como o pessoal do caos, que vê a magia como, é um poder dos deuses, ou como os slãs, que, isso é os ventos da magia que vem dos ancestrais, dos Old Ones. Não, isso é baboseira, mambo-jambo religioso aqui pro nosso Wiki-Claw. Ele vê tudo no mundo como uma ciência, incluindo a magia. No caso, se tu tem uma magia A que faz um efeito X e uma magia B que faz um efeito Y, se tu juntar essas magias, tu vai ter o efeito X mais o Y. Então, ele vê tudo como matemática, tudo como método científico, e foi isso que ele fez. De vários jeitos, ele adquiriu o conhecimento que ele precisava, ou sequestrando magos, sacerdotes ou pessoas com alguma capacidade mágica e torturando eles, provavelmente, para saber as informações que ele queria se eles não colaborassem. E o Wicked, ele é um excelente torturador. Ele tem vários jeitos de fazer a pessoa cooperar. E além de descobrir sobre todos os tipos de magia, ele também roubou vários livros, runas e até placas dos antigos, dos Homens Lagartos. Esse cara viajou o mundo e tudo que ele podia botar as patinhas, ele botou. E claro, isso fez dele muitos inimigos, mas ele é um Skaven, é natural dos Skaven ter muitos inimigos. E o Império Inferior não é tipo uma BR, que tu vai de um ponto a outro numa linha reta. O Império Inferior é um aglomerado de várias cidades, todas mal feitas, com cavernas que saem em lugar nenhum, com cavernas sem fim. E os caminhos corretos, realmente tu vai precisar de guias locais para identificar. É impressionante que a expedição e ele conseguiram atravessar o mundo como fizeram. Porque normalmente um Skaven nunca sai da sua toca ali onde ele nasceu, ele vai viver até a morte. Muito difícil eles saírem da sua região local, só que o Wicked tinha um espírito de explorar e de conhecer, e pode-se dizer que de aventura também, mas é mais pela sede de conhecimento que ele fez isso aí. E deu resultado? Viajar o mundo inteiro e aprender sobre todas as magias adiantou alguma coisa? Sim, hoje o Wiki-Claw é o maior mago do mundo. Invejosos dirão que são os Slã, mas na verdade ele tem conhecimento de todas as escolas de magia e mais um pouco de coisas que em Aldorf, na biblioteca, tu nunca vai ouvir falar. Ele sabe, e isso permite que ele faça armas ainda mais letais e otimize as suas construções de destruição, porque além de usar o Warpstone para alimentar elas, ele também bota runas da escola do fogo, da escola da dor, para fazer com que elas causem o máximo de dano possível, e
tenham, claro, apenas dentro ali dos 20% de chance de explodir na mão do usuário, que é o normal e que todo mundo sabe que está na marca de qualidade do clã Scryer. E, ok, beleza. E pro Morsktar, que pagou essa expedição e gastou uma fortuna no Wicked, quando que o Wicked fez algo de volta? O clã Scryer nem sempre foi o líder de Skaven Blight. Na verdade, eles já foram assim um clã grande, mas não era o principal. E depois da varíola vermelha, até eu decidi trazer esse vídeo aqui agora, porque é meio que logo em seguida do que aconteceu ali em Mucilon, quando os Skaven perderam a batalha, os Skaven fizeram o que os Skaven fazem. Um culpa o outro e ninguém assume responsabilidade por não ter conseguido conquistar o mundo superior. Então os maiores clãs entraram num debate acirrado, e debate acirrado para os Skaven é uma luta até a morte. E aí começou em Skaven Blight, a capital de todos os Skaven, um grande confronto entre o clã Pestilens e os outros clãs, e todo mundo se matava, eram os ratos faqueando um ao outro, roubando as Warpstone desse, e aí quando um conseguia bastante Warpstone, ele era assassinado por outro rato que pegava a Warpstone desse, e aí ele virava um alvo, e era uma loucura, cada rato por si, cada um que cuida da sua cauda, mas ali começou uma matança, até que um momento que os maiores líderes dos clãs principais conseguiram meio que organizar algumas defesas, e o clã Pestilense fez o maior de todos, assim, tinha o maior grupo de ratos ali junto, né? No caso, ratos do clã, e eles conseguiram vencer, porque o pessoal do Pestilence, eles são fanáticos religiosos, então antes de pilhar aí cada um por si, eles têm aquele dever deles com o clã, então eles conseguiram se juntar e invadir a Câmara do Conselho, e eles se declararam os líderes ali de todos os Skaven. Só que essa glória dos Pestilens durou bem pouco, porque abriu-se as portas das fortalezas do clã Scryer, que fica em Skaven Blight, e de lá saiu acelerando a toda velocidade as Doom Wheels, as rodas da destruição aqui. É quase que uma rodinha de hamster toda de madeira, com um motor enorme, movida a Warpstone, estabilizada por giroscópios. E depois que o motor liga, ela não para, ela só vai. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles atropelaram os monges da praga que tentaram defender ali a sala do trono, e os que não foram atropelados por elas, que vinham em grande velocidade, eram mortos pelos raios que saíam da Warpstone ligada direto no motor e potencializada com energia, que estouravam os raios verdes para tudo quanto é lado, fazendo chamuscadinho de pestilência. E no caso, depois que a sua força principal, que não fugiu desesperadamente com medo, foi esmagada, por trás vieram os ratos do clã Scryer e disseram pro Pestilence: não, quem manda aqui somos nós. E agora o clã Scryer é o principal clã de todos os Skaven e o líder de Skaven Blight, a capital do Império Inferior. Parabéns, conquista mais uma vitória. O Morsktar investiu muito bem no Wicked. E um detalhe, o Wicked também participou dessa batalha. Lá na Câmara dos 13, alguns extremamente fiéis ao clã Pestilens se recusaram a se render. Então o Wicked invocou uma tempestade de Warp usando a sua magia e começou dentro da caverna a cair raios e matar os pessoal do Pestilens torrado. Então isso foi um argumento, convenceu o resto que precisava, e agora eles aceitaram o domínio do Scryer ali na capital. Parabéns, Wicked, por provar que o rato com conhecimento pode tudo. Parabéns. Então, agora que eles eram os principais, o Wicked conseguiu fazer
há vários projetos maravilhosos. As esferas de destruição, as Hatchling Guns, que são metralhadoras, os Warplock Jezzail, que é um rifle de precisão de longa distância, morteiros que lançam gás venenosos, máscaras de respiração para sobreviver ao gás previamente citado, esqueletos, armaduras, tudo que era interessante fazer com o poder também da Warpstone, e o Wicked feliz da vida agora, trabalhando incessantemente em seus laboratórios, botando em prática as suas criações. Que legal, que paraíso para todo engenheiro bruxo, mas me fala, ele ficou contente só com isso? É claro que não. Um Skaven que se preze nunca está contente, ele sempre quer mais. E o Wicked um dia teve uma visão, um sonho, uma coisa grandiosa. Ele iria trazer para o mundo arte, uma arte de explosão, enorme, que, olha, isso aqui iria para agradar, é uma homenagem ao rato de chifres e destruir aquelas criaturas insolentes do mundo superior. E onde ele iria fazer isso? No caso, foi escolhido Caraque Azul. Caraque Azul é uma maravilhosa obra de engenharia e arquitetura e da cultura dos anões. Um local lindo, maravilhoso e quase que perfeito, ao pé das montanhas do fim do mundo, bem ao sul. E ali também é conhecido como Pico de Ferro. Essa região já foi uma vez ligada ao caminho, ao Underway, que é as passagens inferiores que os anões antigamente usavam, mas que foram destruídas por grandes terremotos causados provavelmente pela magia do Nagash, que instabilizou o mundo. No caso, essa Caraque, a destruição desses caminhos inferiores provavelmente salvou ela, porque os Pele Verde não conseguiram invadir direito e levou um bom tempo até ela ser atacada pelos Pele Verde. Na frente dessa Caraque existe lindos campos verdes e bem lá longe tem um vulcão que tu consegue ver de cima, eles emitindo lava, é bem bonito, é uma visão maravilhosa, os anões realmente escolheram bem, é uma das Caraques mais bonitas dos anões. E no caso, ela sempre foi atacada por Pele Verdes, então orcs e goblins, a cultura dos anões aqui ficou para matar Pele Verde, então eles não tinham muito contato, nem nunca viram os Hat Folk, o povo rato, que é assim que eles chamam os Skaven também. E o atual rei ali de Caraque Azul nessa época era Caçador Thunderhorn. O Caçador Thunderhorn, ele já era bem idoso mesmo para um anão, e os anões aqui vivem 300 a 400 anos, então ele vive bastante tempo. Mas, apesar de idoso, a sua mente e a sua alegria sempre foram jovens. Se você é jovem ainda, amanhã um velho anão será. E no caso, o caçador fazia umas brincadeiras aqui com o pessoal ali. Ele bebia, eles faziam competição de quem conseguia beber mais. Ele levantava uma mula com um monte de saca de ouro com uma mão só para mostrar a força que ele tinha. Ele era um cara feliz, um cara que tu queria ter em todas as festas. Realmente o caçador é um cara gente fina, baita rei aqui para Caraque Azul. E ao redor de Caraque Azul também existiam famosíssimos engenheiros, mas eles, no caso, todo anão é um engenheiro lá no fundo, só que só alguns conseguem treinar e exercer essa arte na guilda dos engenheiros. E existia uma presença bem significativa de engenheiros aqui. E o caminho inferior, por séculos, ficou fechado. Os Pele Verde invadiram por outras alas, eles foram expulsos depois de uma guerra de 10 anos, e ainda eles enfrentam Pele Verde na superfície, mas bem menos.
e foi decidido deixar essas passagens inferiores fechadas porque não sabia os perigos que teria do outro lado. Até que a Karak dos oito picos, a Karak 8 Peaks, foi destruída e tomada pelos Pele Verde. E aí, no caso, quando chegou essa informação para Karak Azul, eles tiveram que desbloquear a passagem para poder enviar reforço para lá. Só que isso chamou a atenção dos nossos ratinhos. E os nossos ratinhos tentaram tomar essa província aqui dos anões, mas eles descobriram que os anões daqui, olha, realmente valiam o nome de Pico de Ferro, porque tu não conseguia passar pelas defesas deles. Era uma defesa considerável, impenetrável. E quem poderia salvar os nossos pequenos roedores contra uma defesa impenetrável? O Wicked, obviamente. Que local maravilhoso para testar a sua nova invenção. E o Wicked tentou botar ela em prática, a primeira bomba atômica. Não importava quantas toneladas tinham as armaduras dos anões, quantos canhões eles tinham, quantas linhas de defesa eles tinham. O que importa é que eles vão virar chamuscado e ali vai ser mais uma adição ao Império Inferior. Nem que para isso a montanha inteira tenha que vir abaixo. E o Wicked tentou montar um protótipo dessa bomba atômica que ele chamou de Doomsphere, ou a esfera da destruição ou do fim do mundo. Tem várias traduções. No caso, é uma bomba atômica. Só que tem um pequitito, mínimo detalhe. Não é fácil fazer uma bomba atômica e toda vez que ele tentava, dava algum problema. A bomba não conseguia segurar o próprio peso, nem conseguia conter o tempo suficiente a reação de Warpstone para fazer a explosão ser grande, significativa, para destruir as defesas dos anões. Ele iria precisar de um material melhor, mais resistente e que conseguisse explodir, aguentando energia ali interna até o momento do pico de massa, quando a bomba ia e devastar tudo. Só que o que ele poderia fazer se ali no Império Inferior inteiro ele estava trabalhando com os melhores materiais que tinha, ele não tinha como terminar com o que ele tinha em mãos. Ele sabia da fama das criações dos anões, então ele sequestrou vários anões engenheiros. Como isso? Os engenheiros estavam trabalhando nas minas quando de repente umas bolas verdes de vidro começaram a cair de todas as direções e um gás começou a sair das rachaduras daquelas bolas de vidro e figuras encapuzadas como se estivesse respirando com uma máscara de gás com olhos verdes brilhantes começaram a aparecer e amarrar os anões agora no chão indefesos e muitos entrando em um sono profundo. Os Skaven utilizaram uma mistura de gás asfixiante com gás sedativo. Se um ou outro dos anões morressem, os Skaven não estavam nem aí. Jantar, né? Porque eles comem de tudo. Mas eles queriam manter alguns vivos. E eles conseguiram capturar alguns engenheiros. E eles obrigaram os engenheiros a montar o projeto. O Wicked abriu o projeto na planilha na frente deles e falou: monte, agora! Ah! E eles falaram não, né? Óbvio. Então o Wicked pegou a ferramenta de tortura mais perigosa para qualquer anão. Ele pegou uma broca com lâmina de Warpstone? Não. Ele pegou um lança-chamas? Não. Ele fez o quê? Ele pegou um barbeador. Ele botou a lâmina 0 e falou: agora, senão... E os anões ali desesperados: não, na barba não!
ele obrigou eles a construir. Não foi exatamente assim, mas assim é mais legal. No caso, ele torturou, obrigou os anões a fazer o projeto para ele. E os anões então fizeram uma liga de metal mais resistente. Só que o Wicked descobriu o problema da mão de obra escrava. Eles não colaboram com o teu projeto de bomba atômica. Não sei por que eles não quiseram ajudar ele ali a fazer a bomba atômica. Mas sabotaram, fugiu a palavra. Eles sabotaram o projeto e ele deixou o projeto propositalmente instável. Os parafusos não foram bem apertados, não foi bem encaixado, o metal foi feito de má qualidade. E quando o Wicked ligou a bomba para ela começar a pegar energia, a bomba começou a dar errado. E os anões gritaram: vai explodir! Corram! E eles começaram a fugir, e os ratos, obviamente conhecidos pela sua coragem, já tinham fugido, porque eles não são idiotas de ficar esperando a bomba explodir. Todo rato que estava ali já conhecia o Wicked e as suas invenções, então eles sabiam que a distância mais segura era de uns 15 quilômetros da explosão. Então eles fugiram para todas as direções e o Wicked falou: voltem, seus vermes, vermes, não! E então os anões, agora liderados por Clark Bronzehammer, começaram a sabotar ainda mais e destruir aquela máquina antes que ela explodisse, e ela ficou mais instável, só que perdendo energia ali dentro, ela não causaria uma explosão significativa, pelo menos não o suficiente para machucar outros anões. Então os engenheiros anões fugiram agora, e o Wicked tentando rapidamente arrumar a sua maravilhosa invenção, quando a bomba fez... Não foi aquela explosão maravilhosa que ele sonhou, mas foi o suficiente para arrancar um pedaço do rosto dele, escalpelar o seu pelo e queimar o corpo quase que inteiro. E lá, chamuscado de verde, foi a última vez que o Clark Bronzehammer viu o Wicked por enquanto. Mas ele imaginou que aquele rato pegando fogo e a mina desmoronando, ele não iria sair dali. Meus amigos, qualquer Skaven nesse momento desistiria. Qualquer Skaven nesse momento iria achar que era melhor se entregar para o rato de chifre. Mas esse não é qualquer Skaven. Esse é Ikki-Claw. E Ikki-Claw, depois de pensar na dor que ele estava sentindo ali, ele decidiu superar os seus problemas e fazer do jeito que ele sabia, usando a sua incrível inteligência para recuperar a sua dignidade. E foi isso que ele fez. O Ikki-Claw, ele inventou coisas maravilhosas, canhões de energia, metralhadoras, coisas lindas. Mas a maior das invenções dele foi uma coisa que eu queria ter na vida real. A poção de crescer pelo. Que gênio, que pra frente do seu tempo. Essa poção de crescer pelo foi e ainda é a coisa mais vendida para os Skaven, porque todo Skaven sabe que ter um pelo bonito, brilhoso e bem cuidado faz com que as ratas de procriação pensem apenas em você. Patrocinado por poção de crescer cabelo do clã Scryer. No caso, essa poção de crescer cabelo ele tomou, e o pelo dele, que antes era marrom, ficou branco, e também aumentou um pouco a sua capacidade mágica, que já era enorme. Infelizmente, na sua cabeça, que estava quase que só no osso, ele teve que criar um capacete que conseguisse manter ele sem tanta dor e também conseguisse filtrar o ar para respirar melhor quando ele estava trabalhando com gases venenosos. Então ele juntou o útil ao agradável, ele botou uma máscara de ferro no corpo e o pelo dele voltou a crescer, então até aí tudo bem.
Só que a explosão e o desabamento na mina também deixaram ele sem o movimento no braço e com as pernas muito machucadas. Então ele inventou um exoesqueleto. Esse exoesqueleto conseguia fazer ele andar, movimentar o braço agora com uma garra biônica extremamente poderosa e para adicionar mais dano, ele botou umas garras de navalha na ponta e no outro braço, e ali mesmo, nesse braço ferido, ele botou um lança-chamas, caso ele precise chamuscar alguma coisa super útil no dia a dia. Ele continua usando a mochila jato para voar por aí mais rápido quando ele quer. Então o Wicked é um cara tecnologicamente avançado, uma vítima de queimadura e de explosão que sobreviveu e superou suas dificuldades. Mas ele nunca deixou de sonhar. É isso que motiva o nosso Wicked. Ele nunca deixa de sonhar em fazer o que ele sempre quis e dar o seu melhor. Então, como ele continuou seguindo o seu sonho? Vingança, né? Porque a vingança sempre é plena, preenche a alma e engrandece, um ditado famoso de todos os Skaven. E os Skaven agora prontos para o round 2 contra os anões de Karak Azul. E os Skaven com o Wicked na ponta, agora utilizando a sua alabarda, que ela, além da ponta de Warpstone, ela tem uma alabarda secundária, que ela dá um tiro para frente e causa mais dano no inimigo. Então ele tem uma alabarda numa alabarda. E ele tem o braço biônico com lança-chamas, o seu exoesqueleto e garras e placa de metal, que faz dele ser extremamente resistente e uma ameaça no mano a mano, além de que a distância próxima com o lança-chama. E junto com ele tinha toda a força do clã Scryer, o maior dos clãs dos Skaven, para atacar e botar por fim essa Karak dos anões, que dificultava o contato entre H-Picks e a Skaven Blight, porque apesar dos Skaven se odiar, o Império Inferior precisa expandir. Então, se tu tirasse esse bloqueio do caminho, a Karak H-Picks seria dos Skaven. Então ele decidiu fazer novamente a Doomsphere 2.0. Faltou um O ali na Doomsphere, é 2O, tá? Perdão, escrevi errado. E a Doomsphere agora 2.0, ela era maior, melhor, mas mais importante, feita com metal Barazunk, que é um metal dos anões, aquela liga que eles fizeram ali, porque o Wicked presta atenção em tudo. Ele viu como os anões forjaram aquela liga de metal e ele copiou. E agora, com essa nova arma de destruição em massa, ele estava pronto para colocar ela embaixo da Karak e ver a coisa toda ir para os ares. Só que o que ele não imaginou é que os anões estariam preparados. Ah, mas eles estavam preparados agora. Vem, desgraçado. E quando os ratos apareceram, os anões já sabiam, porque eles tinham escoltas no túneis à frente, e eles rapidamente recuaram e se prepararam nas posições já há muito tempo previamente calculadas. E ali, quando começou a horda de monstros comprados do clã Molder, vários ratos escravos indo à frente para levar os primeiros tiros, um monte de ratos gigantes indo à frente também para cavar e procurar os anões, vários dos túneis secundários foram fechados, soterrando milhares de Skaven lá embaixo, além daqueles monstros do clã Molder que eles tinham trazido primeiro. Então agora os ratos tinham perdido o ímpeto, o ataque inicial tinha acabado. Não só isso, sem esses túneis secundários, eles teriam poucos acessos para chegar contra os anões. E esses acessos contra os anões já estavam também cheios de armadilhas e na linha de fogo dos canhões. Os Skavens tentaram puxar por aqueles locais apenas para ver os seus números sendo eliminados por tiros enormes de escopeta e canhão de mão, além de canhões órgãos e outros canhões normais
que destruíam fileiras inteiras de Skaven alinhado naquelas entradas do túnel, então eles não conseguiram passar com um número suficiente quando chegavam na linha dos Ironbreakers, os anões armados do pé à cabeça, com a melhor armadura possível e machados rúnicos e escudos enormes. Os anões simplesmente cortavam eles no meio, com um machado gigante. Então não adiantava, por mais ratos que eles botavam ali, eles não conseguiriam passar das linhas da defesa de ferro. Então o Wicked teve uma ideia. Ele vai usar novamente aquele gás venenoso, porque os anões parecem ser fracos quando eles não têm oxigênio. Então ele mandou os seus morteiros e coisas jogar esse gás, só que devido às cavernas, eles tiveram que ser arremessados pela mão, porque era um negócio muito próximo. E ali os anões já estavam prontos. Quando o gás começou a levantar e os Skaven felizes da vida porque estavam com as máscaras de ar, começou um cheiro de queimado, e lá do outro lado, os Iron Drakes, agora com seus canhões lança-chamas, pegou fogo naquele gás e estourou os Skaven, queimando eles junto com as máscaras de gás e tudo que estava dentro. E os anões já em posições onde o ar era renovado facilmente, bombeado com máquinas lá em cima, não morreram sem oxigênio nas cavernas subterrâneas onde tinha fogo. Só que aí começou os trovões. Dum, dum, dum. Por mais forte que o anão seja contra a magia, aquilo estava matando eles e eles tiveram que abrir caminho. Porque o Wicked Claw, à frente da sua enorme esfera de destruição, iria puxar a linha, nem que fosse a força. Só que lá do outro lado estava o chefe engenheiro, agora de Karak Azul, o Clarak Bronzehammer, que tinha destruído ele inicialmente, trazendo consigo um barril de pólvora. Ele acendeu o pavio do barril no fogo, saiu correndo e arremessou com a força de um anão por cima do Wicked, que ele olhou novamente para sua esfera de destruição e ela acabou. Mas por não estar pronta nem ativada no máximo, apesar da esfera de demolição ter sido destruída e o objetivo principal da invasão dos Skaven ali ter falhado, o Wicked sobreviveu. E um dia ele vai tentar fazer aquela explosãozinha dos sonhos e terminar a sua bomba nuclear. Ele tem a tecnologia, o conhecimento e os recursos para isso. Então, para todas as civilizações do mundo superior, cuidado, cuidado, porque os ratos não precisam... Aliás, precisam dormir, na real, eles dormem pra caramba. Mas sempre vai ter um rato acordado, trabalhando na sua destruição. Então entreguem-se logo e se rendam e sejam servidores leais do rato de chifre. Yes, yes. E aqui uma frase do Wicked Claw que acho que resume ele. Louco, louco, você range diz que eu sou louco, louco? Sim, sim. Somente louco, louco criaria a Doomsphere. Ai, muito bem. Estejam com Sigmar, meus amigos. Mas olha, eu acho que se uma delas explode, nem Sigmar para proteger. Tudo de bom.